Pai Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza. Mais uma vez para deixar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. O Salmo 122, o salmista diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porventura você tem essa alegria de ir à casa do Senhor? Eu imagino assim Davi, debaixo de tantas ameaças de nações que querendo invadir ali a nação de Israel. E quantas vezes Davi estava lutando com os próprios filhos, né? Porque Davi foi um grande estadista, um grande rei, um homem muito usado por Deus. Mas quando a gente olha no sentido assim de família, né? Deixou muito a desejar. E a gente não culpa Davi porque ele era um homem envolvido com as guerras. E ele tinha que sair para as guerras, para as batalhas, né? Mas eu imagino Davi cabisbaixo ali, meio desanimado. De repente o profeta Natan chega na casa dele e diz: Ô Davi, faz horas que eu não ouço você dedilhar aquela sua harpa. Quem sabe vamos no templo hoje, na casa do Senhor, para você dedilhar aquela harpa, né? Cantar um dos lindos salmos que você compôs. Eu estou com saudade, Davi, de ouvir o toque daquela sua harpa. E aí Davi se levanta do trono, né? E diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem essa alegria de ir à casa do Senhor? Você tem se proposto em convidar alguém para ir à casa do Senhor? Nós temos que ir à casa de Deus, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É importante estar na igreja, na casa do Senhor. Muitas pessoas dizem por aí: mas eu não preciso de uma igreja. Precisa sim. A igreja, o templo é a única barca de salvação. Você tem que estar dentro dessa barca lá, para você viver esta vida de comunhão com os teus irmãos, né? Poder comungar com os irmãos. E é importante a igreja. Eu confesso a você que nada me deixa mais feliz do que quando eu posso ir na igreja. E eu, graças a Deus, eu trabalho à noite, então falta bastante culto. Mas durante o dia, todos os dias, quase de segunda a domingo, eu vou na igreja, tiro um período de oração para conversar com Deus, ter intimidade com Deus. Isso é muito importante. Eu estimulo você a procurar uma igreja, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa e ouça o que Deus tem para você. Eu quero, neste momento aqui, nós estamos no livro do profeta Daniel, encerrando essa série dos livros dos profetas maiores, que começou em Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e agora estamos no livro do profeta Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Foi levado cativo para a Babilônia, alguns dizem entre 15 e 17 anos de idade. Você já imaginou a pessoa andar quase 1.500 quilômetros da forma que Daniel foi levado? Daniel tinha tudo para quando chegar na Babilônia, virar as costas para Deus. Mas quando alguém teme a Deus, desde a sua infância recebe as orientações dos seus pais, sobre a importância do reino de Deus, sobre a importância da palavra de Deus, aquilo fica enraizado no coração. Você imagina ali quando Moisés, no capítulo 6, ele deu Deuteronômio, quando Deus orienta Moisés para que os pais educassem os filhos e ensinassem os mandamentos do Senhor. Ele diz: olha, e tu as intimarás, sentando-te, deitando-te, levantando, caminhando. Então os pais, antes do filho dormir, tinham que botar o filho para orar, para conversar com Deus e recitar ali a Torá, que é a palavra do Antigo Testamento, os 5 livros da Bíblia. Eles tinham essa obrigação. Desde a infância, estavam indo na época, trabalhavam muito na agricultura, os judeus trabalhavam com rebanho, estavam indo para a agricultura, mas os pais estavam incutindo na mente dos filhos os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus. O nosso país hoje talvez está numa situação não muito boa, que poderia estar melhor. Mas o que está faltando para a nação brasileira, para a juventude brasileira? Falta Deus na vida deles. Aqui Daniel, mais uma vez repetindo, tinha tudo para virar as costas para Deus, para abandonar Deus, dizer: o que eu quero com os deuses de meus pais? Permitiu que os babilônios invadissem a nossa cidade, me levassem agora, estou indo cativo. E eles não iam, não eram transportados, meu irmão, num comboio, eles não eram transportados no avião, não. Era caminhando, muitos deles acorrentados como escravo.
levado 1.500 quilômetros, era meses e meses caminhando para chegar até a Babilônia. Mas Daniel chegou ali, você vai ver a postura desse homem de Deus, né? Eu quero ler o versículo-chave do livro de Daniel, que está no capítulo 2, e o versículo de número 22. Este é o versículo-chave dos 12 capítulos do livro de Daniel. Eu vou ler apenas esse versículo, mas eu não vou pregar sobre esse versículo, porque esse capítulo 2, ele fala sobre o sonho que o Nabucodonosor teve no segundo ano do seu reinado. Ele teve um sonho, este sonho perturbou a sua cabeça, mas eu não vou comentar sobre isso aqui, porque ele é muito escatológico, né? Uma boa parte dele hoje já se cumpriu, mas no dia de Daniel era coisa que ia acontecer no futuro, né? Você pode ler depois com mais atenção. Um dia eu vou retornar aqui para ler este texto, interpretar melhor, para que a gente possa, com mais tempo, esmiuçar este texto aqui, porque ele é muito riquíssimo, né? Mas eu queria ler apenas o versículo-chave deste capítulo 2, versículo 22, que diz assim: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Esse aqui é o Deus o qual eu e você, meu irmão, servimos. Ele conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. O próprio Jesus disse em São João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Nosso Deus é um Deus assim, das clarezas. E Deus conhece todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Se você ler o Salmo 139, onde fala sobre a onisciência de Deus, você vai ver sobre isso aqui. Mas eu vou deixar este capítulo 2, uma outra oportunidade, eu vou voltar aqui para interpretar, para a gente esmiuçar melhor. E vamos ficar com o capítulo 1. A Bíblia diz que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a sitiou, e levou os cativos de Judá. E entre os cativos de Judá estava a pessoa do nosso irmão Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidênego, que havia sido trocado o nome dele, foi trocado o nome deles. O rei trocou. Então a Bíblia diz que agora ele invadiu, levou os utensílios sagrados da casa de Deus e botou em Sinear, na casa do seu Deus. É interessante aqui o versículo de número 3, nós vamos ver algo muito interessante. Eu quero me direcionar a você que é um pai, mas que já foi um jovem um dia. Você que é um pai que tem um filho jovem, que precisa investir neste teu filho jovem, precisa valorizar essa juventude. Eu tive o privilégio de cuidar da juventude algumas vezes, na cidade de Monte Alegre, no Pará. Eu assumi uma juventude com 42 jovens, e mais ou menos com 7 meses nós estávamos com 102 jovens. Eu me lembro que encostava aquele navio da Enasa ali que vinham de Belém para Manaus, ou de Manaus para Belém. Eles encostavam ali, eu já estava ali com 100 jovens mais ou menos. A gente entrava naqueles navios e em questão de minutos, porque o navio entra, embarca, desembarca e sai fora. E nós em questão de minutos entrava ali, entregava folheto, evangelizava aquele navio. Nós fazemos um trabalho muito grande de evangelização. Hoje nós estamos vendo a maioria dos pastores, dos líderes, não investe na juventude. Eu louvo a Deus aqueles pastores que têm esta visão de investir na juventude, de dar uma oportunidade para os jovens. Por exemplo, eu congrego num local em que você olha o coral de jovem, não querer criticar e criticando ao mesmo tempo, mas é uma realidade. Você vê mulheres grávidas, mulheres com filho no colo, cantando no coral da juventude. No meu tempo não, para se cantar no jovem tinha que ter acima de 15 anos, e depois dos 15 anos, no momento em que se casava, a pessoa era tirada do coral de jovem, porque jovem é jovem. Então a gente vê hoje, está totalmente diferente. Não existe mais aquela visão, aquele projeto em cima da juventude. Eu louvo a Deus por você, meu irmão, que talvez pertença a uma igreja e que alguém investe na juventude. Se você tem um filho jovem, invista nele, porque vale a pena você investir na juventude. Tem pessoas que dizem que os jovens de hoje são fracos. Não, a Bíblia diz que os jovens são fortes e têm vencido o maligno. E vence mesmo aquele jovem que entrega a sua vida a Deus. Não vê aqui o exemplo da pessoa de Daniel. Aqui diz aqui o versículo 3 do capítulo 1. Diz assim, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel. Então o rei mandou que trouxesse, depois dos que já tinham levado cativo, o rei Nabucodonosor chama aqui quem? O seu chefe dos eunucos,
para que selecionasse. Mas você observa aqui que existe uma seleção. Havia 5 coisas importantes. Em primeiro lugar, ele tinha que ser jovem para fazer parte desse grupo aqui. O segundo lugar, ele tinha que pertencer à linhagem real dos nobres. Ou seja, não podia ser qualquer um, não. Tinha que ser da linhagem real dos nobres. Em terceiro lugar, ele tinha que ter de formosura, aparência, tinha que ser de boa aparência. E apto para habitar no palácio. Instruído em toda a sabedoria e ciência. Então, os pré-requisitos básicos era isso. Não podia ter defeito algum, né? E por aí afora. Esses eram os pré-requisitos que o rei Nabucodonosor exigia. Que o jovem que fosse estar ali com as penais fosse selecionado aqui. E a Bíblia Sagrada nos diz que este rei, após selecionar, ou as penais selecionar esses jovens, né? Estava ali Daniel, Cedraque, Mesaque, Abidênego e outros jovens, não só os jovens ali de Judá que tinham sido levados cativo, mas também de outras nações, estavam ali de várias nacionalidades, porque o Império Babilônico ele estava em alta nessa época aqui. O rei Nabucodonosor é que governava os povos nessa época aqui. Então você observa que esse Daniel está ali, e a Bíblia diz que o rei agora decretou que o Aspenaz servisse da comida que o rei comia, da bebida que o rei bebia, era a mesma comida que era servida ao rei, tinha que ser servida a esse jovem. Só que Daniel começou a observar ali que quando era servida esta alimentação para o rei, havia toda uma orgias ali. E quando Daniel observou aquilo ali, ele reconheceu que Deus não estava naquele negócio. Então ele chamou o chefe dos eunucos, Aspenaz, e disse: olha, eu quero que o senhor, seguinte, durante 10 dias nos dê apenas legumes para nós nos alimentar. O rei disse, o moço disse: olha, eu não posso fazer isso, Daniel, porque há um decreto real, e vocês têm que comer da comida que o rei come, você tem que beber do vinho que o rei bebe, né? Você observa uma juventude de hoje, sem Deus, eles iam aproveitar essas coisas para se extravagar, para as orgias, os prazeres efêmeros desta vida. Mas esse jovem chamado Daniel, ele temia o Senhor. E além de temer o Senhor, ele confiava em Deus. Ele sabia que mesmo naquela situação em que ele se encontrava ali no cativeiro, mas ele sabia que o Deus eterno não havia virado as costas para eles. Ele sabia que o Deus eterno ainda fazia parte da sua vida. Todos aqueles ensinamentos que os seus pais haviam ensinado, agora começavam a bombardear a mente e o coração da pessoa de Daniel. É por isso que o nosso irmão Salomão, no capítulo número 22, versículo 6, ele diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Daniel guardou esses princípios ali, e aí ele disse, o Aspenaz disse: olha, mas eu não posso fazer isso, porque o rei mandou. E ele disse: não, faz assim, permite-me por 10 dias. Se no prazo de 10 dias nós realmente não tivermos bem, aí nós vamos ser alimentados pela alimentação do rei. E a Bíblia diz que Deus deu graça à pessoa de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidênego, e ali o moço então permitiu por 10 dias. A Bíblia diz que após 10 dias, irmãos, Daniel se apresentou ao chefe dos eunucos. O seu rosto, irmãos, brilhavam, estava fortalecido. E a Bíblia diz que entre os jovens ninguém se destacou em tanta sabedoria como esses homens, inclusive a pessoa de Daniel. Você observa aqui a importância de um homem de Deus no lugar certo e na hora certa. A importância de um jovem que teme ao Senhor. Você, meu jovem, que me acompanha, precisa temer a Deus. E não se envolver com o mundo, não se envolver com o pecado, mas se voltar sempre para Deus e confiar que Deus nunca vai abandonar você. Deus está contigo, meu jovem, há de te abençoar grandemente. E a Bíblia diz que agora Deus engrandeceu a pessoa de Daniel ali. Você observa aqui, quando a gente vai ler o capítulo número 2, que fala sobre a revelação, sobre o sonho do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que foram introduzidos à presença do rei, ninguém conseguiu decifrar. Os magos, astrólogos, os adivinhos dos caldeus não conseguiram. E agora, quando vão levar para a morte essas pessoas, e o levando também Daniel, e Daniel procurou saber o que. Aí então o moço falou a razão de estarem sendo levados para o matadouro, para serem mortos, porque os moços não conseguiram decifrar. E Daniel disse: não, tu vai lá e pede ao rei um tempozinho para nós vamos clamar ao Deus do céu, e o Deus do céu tem a resposta. E aí Deus então revelou a Daniel, e Daniel revelou a pessoa do rei, e com isso
Todos eles foram poupados ali da morte. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Meu jovem, Deus te ama e conta com você. Amém.